Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Eu espero que estejam bem, porque nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos em vídeo. E hoje o nosso tema é um tema muito pertinente ao que todos nós estamos vivendo, que é a gestão da pandemia. Vocês sabem que o Brasil está passando, e o mundo, por uma situação muito especial, uma situação de comoção, de desastre até, que é a epidemia, a pandemia, melhor dizendo, de coronavírus. E ela vai ter as suas consequências e os seus efeitos sobre a economia. E é exatamente nesse ponto que eu quero me referir, porque agora nós já temos uma certa quantidade de conhecimento suficiente para nós podermos fazer uma análise mais bem feita do que acontece. Porque é muito perigoso a gente fazer determinadas ilações ou suposições sem que se tenha um conhecimento mais firme do que se passa. E a pandemia, ela diz respeito a uma questão de saúde pública, porque afeta a todos nós, pobres, ricos, remediados ou classe trabalhadora, pequena burguesia e burguesia, se nós quisermos as terminologias correlatas. Ora, então nós precisamos dar uma atenção muito especial a esse tema, porque nós estamos vivendo com um vírus cuja letalidade dele não é assim tão alta. No Brasil, a letalidade dele é de 3%. Porém, ele tem um poder de propagação extremamente alto. E agora, em decorrência dos acontecimentos e da tardança nas vacinações, no pouco caso que se fez com a doença, ocorre que nós temos já variantes. E essas variantes estão atingindo outras faixas etárias. E variantes que tem um potencial de carga viral mais intenso, quer dizer, a quantidade de vírus que entra e que se desenvolve é a maior do que os vírus, que o mesmo coronavírus de antes, em função dessa variedade. Então, o potencial de estrago é maior. E a economia vai se ressentir disso, porque as pessoas não podem trabalhar, as fábricas elas podem ser contaminadas em grande número de pessoas, daí pode paralisar. Isso aconteceu, por exemplo, com montadoras automobilísticas, que o Brasil tem mais de 50 fábricas, e metade delas foi atingida. E suspenderam até mesmo as suas atividades. Então é dessa forma que a questão da saúde pública se liga com a economia. Porque os trabalhadores, a população precisa ter saúde para conseguir trabalhar. Então é uma condição sem a qual a economia não funciona. E depois, se numa fábrica, se numa empresa, são perdidos trabalhadores, se uma quantidade deles morre, ou então os que sobram, que se recuperam da doença, ficam com sequelas ou ficam com efeitos prolongados, isso afeta inclusive a produtividade do trabalho. E essa doença ela também pode deixar suas lesões permanentes, que são as sequelas. E em nenhuma empresa, em fábricas, em prestação de serviços, você simplesmente descarta os trabalhadores e os substitui imediatamente por outros. Porque existe um período de aprendizado, existe um período de domínio da profissão, dos ofícios, das tarefas. Tudo isso aí, essas tarefas, a ambientação com a máquina que precisa ser dominada, tudo isso faz com que dentro da fábrica, dentro da empresa, exista um tempo médio de eficiência. Então o trabalho ele se exige uma certa eficiência que precisa ser atingida.
E a doença justamente pode afetar essas coisas. Então, por isso que nós estamos tratando desse tema tão importante, da gestão da pandemia. E vamos ver as suas consequências e as suas perspectivas. Vocês viram aqui uma sigla? Eu coloquei SARS, que isso é a sigla em inglês dessa doença, e que eu coloquei aqui, trocando mais ou menos uma forma traduzida, esse SRSA, aqui eu coloquei como se fosse em português, e aqui está em inglês. Em português, o que é? É uma síndrome respiratória severa e aguda. Olhem o nome, né? Síndrome respiratória severa e aguda. Mas isso, ela se torna assim quando ela já atingiu um certo estágio, o Covid tomou um tal estágio, que ela afeta profundamente a capacidade respiratória. E daí eu resolvi também fazer isso por um motivo também, porque eu não encontrei nenhuma cartilha oficial que esclarecesse sobre o que é a doença. O que é, por exemplo, a diferença de vírus, o que são anticorpos, alguma coisa que as pessoas tivessem uma informação a respeito dessa doença. O que eu encontrei foram cartilhas de procedimentos, usar máscara, distanciamento, isolamento social, lavar as mãos, esses procedimentos comuns que a gente vê pela televisão, que a gente vê até mesmo em internet. Mas uma cartilha que fizesse uma apreciação a respeito da doença, para as pessoas saberem o que é isso, eu não encontrei. Então eu tive que fazer muitas e muitas leituras, muitas observações que vieram calhar agora, para eu poder ter condição de, como economista, porque eu sou economista, eu me basear nas posições, nos estudos de epidemiologistas, de virologistas, de médicos sanitaristas e, inclusive, farmacologistas, que estudam essa questão a fundo, se dedicam profundamente, porque eles têm uma condição muito maior de apreciar sobre a doença. E eu fui estudar, fui ler o meu máximo possível para que eu pudesse tirar conclusões sobre a economia. O tempo passou, mas eu preferi que fosse assim. Porque assim, pelo menos, é um conhecimento mais firme, mais seguro, que eu posso transmitir para vocês. Então, meus queridos, primeiro vamos fazer um rápido histórico. Essa doença, essa respiratória, provocada por vírus, ela não é nova. Já ocorreu uma em 1918, que foi que aconteceu na Europa em fins da Primeira Guerra Mundial, e não se sabe bem ao certo de onde surgiu, existem hipóteses, mas isso pouco importa, porque quem comanda isso é a natureza. E o que ocorreu é que esses vírus, eles, em determinados animais, esses animais são hospedeiros. Quer dizer, o vírus está dentro desses animais, mas o animal apenas o hospeda e não faz mal para ele. Mas à medida que ele muda de um animal para outro, muda de corpo, ele pode chegar até atingir um outro animal que vai se ressentir disso. E foi o que aconteceu na época dessa gripe espanhola, que esse vírus ele estava nas aves, das aves ele passou para os suínos, e dos suínos ele veio parar no homem. Alguns aventam a hipótese de ter concorrido isso num forte lá dos Estados Unidos, no Kentucky. E esse forte, com muitos soldados, já em final da Primeira Guerra, lá por 1918, eles foram para o fronte de guerra, e lá na Europa se transmitiu para os demais países que estavam em confronto com tropas na Europa em combate. Mas também falam dos Estados Unidos, falam da possibilidade da Inglaterra, mas o que interessa é o quê?
que é a natureza que tem esse aspecto, porque o número de vírus são milhões deles, milhões os vírus que existem. E esse em particular, respiratório, ele faz um estrago quando ele encontra, digamos, aquela célula, aquele corpo ideal para ele se reproduzir. Porque no hospedeiro ele não se reproduz. Ou não causa nenhuma doença que prejudique ou mate o hospedeiro. Mas num outro organismo favorável a ele, ele faz um estrago muito grande e leva à morte. Pois muito bem, e nessa gripe espanhola, o número que se tem é que depois, voltando as tropas para os seus países de origem, ela provocou uma mortandade que chegou pelo menos a 50 milhões de pessoas. E isso equivale à Primeira e à Segunda Guerra Mundial em número de mortos juntos. Então veja, ela assim, como é que nós podemos dizer, que provoca um morticínio silencioso, que não se sabe de onde que vem. E mesmo naquela época ela se transmitiu porque as pessoas ainda não, a humanidade ainda não tinha um conhecimento muito mais aprofundado a respeito dos vírus, porque os vírus só se puderam até mesmo ser vistos no século XX, com a descoberta do microscópio eletrônico. E naquela época, então, em 1918, o microscópio eletrônico veio lá para os anos 1950. Nós estamos falando da gripe espanhola, que foi em 1918. E mesmo assim ela se multiplicou pelo mundo numa época em que as principais formas de transporte de massa eram o trem e o navio. Já existiam os automóveis de passeio e os pequenos caminhões, né? Mas ainda para se fazer essas distâncias, para se levar pessoas maior em grande quantidade, era o navio e era o trem. O avião ainda ele tinha sido utilizado na Primeira Guerra Mundial e somente em 1927, com uma pessoa chamada Charles Lindbergh, ele fez a primeira travessia em avião, um avião pequeno, do Atlântico, lá de Nova York, atravessando o Atlântico e aterrissando em Paris, sem escalas. Isso foi em 1927, depois que já tinha terminado a gripe espanhola. Então vejam que, mesmo naquela época, tendo meios de locomoção muito menos rápidos do que hoje, essa gripe espanhola atingiu pelo menos 50 milhões de pessoas. Então veja, foi um estrago muito grande. Ela chegou aqui no Brasil por meio de navio. E esse navio se chamou, o nome do navio era o Demerara, e ele aportou no Recife, aportou no Rio de Janeiro, em portos brasileiros. E com esse contato, quando desciam os marujos, foi o momento em que se deu a passagem desse vírus e ele foi se transmitindo pela população. Só não foi pior porque em 1918, ainda 70%, quem sabe 80% da população brasileira vivia no campo, vivia do trabalho na terra. Então, não formava grandes cidades extraordinariamente grandes, com populações que estivessem muito sujeitas à aglomeração. Veja então, portanto, que era uma época em que era mais fácil as pessoas estarem isoladas, não só no Brasil, quanto no mundo inteiro. Apenas na Europa, nos Estados Unidos, que tinham mais centros urbanos e mais indústrias, essa possibilidade de aglomeração era maior. Mas naquela época, mesmo nós tendo, por exemplo, no Brasil, como foi o nosso caso, uma população 70%, 80% rural, ele fez muito estrago. Inclusive na política, porque um dos nossos presidentes, que foi o Rodrigues Alves, ele já havia sido presidente do Brasil lá no
no comecinho de 1900. Ele foi ele estava entre os primeiros presidentes da República Velha no Brasil, o Rodrigues Alves. E ele foi presidente pela primeira vez, depois se passou-se um tempo, mais ou menos uns mais de 10 anos, que ele saiu da presidência, daí ele voltou, eleito. E não chegou a assumir, porque ele pegou essa gripe e morreu. Matou o presidente da República, e como ele já tinha concorrido às eleições, já tinha ganho, mas ainda não tinha assumido, assumiu, num determinado intervalo, seu vice, que foi o Delfim Moreira. E o Delfim Moreira, ele fez um mandato muito curto, porque a Constituição da época, a Constituição de 1891, já rezava que, se ocorresse a morte do presidente nos 2 primeiros anos de mandato, tinha que se fazer uma eleição nova. Então, o Delfim Moreira, ele ficou num intervalo de tempo muito curto, apenas para que fossem feitas as novas eleições e viesse o novo presidente. Então, vejam que a gripe espanhola, que era uma doença respiratória provocada por vírus como este aqui, fez já o seu estrago ali. E, enfim, então é isso que traz uma preocupação muito grande. E depois, de 1918, o tempo foi passando, e daí de 1919 para 1920, a doença misteriosamente desapareceu. Foi milagre? Não, não foi. O que aconteceu foi o seguinte, que se atingiu aquilo que se chama na biologia, na medicina, né, que a gente pode ler isso aí, a tal de imunidade de rebanho. Quer dizer, foi infectado um número tão grande de pessoas, e essas pessoas que sobreviveram à doença, elas desenvolveram naturalmente esses anticorpos que permitiram que esses anticorpos, que nada mais são do que substâncias químicas que o organismo consegue produzir para debelar quando esse vírus chegasse uma outra vez. Então, quer dizer, foi uma resposta natural ao vírus. Mas naquela época já levou pelo menos, no mínimo, por aí umas 50 milhões de pessoas. Olha, isso em 1918, com os recursos precários de transporte, né, em comparação com hoje, já traz esse estrago. Agora, imaginem vocês, hoje, e por isso que existe essa preocupação, que em 8, 10 horas, por exemplo, num avião a jato, num avião grande, você atravessa o Oceano Atlântico, você sai do Rio de Janeiro, em 8, 10 horas, talvez esteja em Paris. Naquela época, em 1918, o Charles Lindbergh levou 33 horas para fazer a travessia. Hoje, em 10 horas, 8 horas, dependendo da rapidez do avião, você atravessa o Oceano Atlântico. E os navios também são muito mais rápidos, né? E cruzam o oceano em muito menos tempo, mas somente os aviões podem, com passageiros, porque o vírus está dentro da pessoa e a pessoa muitas vezes não sabe, é um transmissor rapidíssimo. Por isso que essa doença, ela preocupa tanto, por causa do seu grau de transmissibilidade, porque ela é altamente contagiosa. E aqui eu trouxe alguns números, por exemplo, para vocês verem. Digamos o seguinte, que nós quiséssemos fazer com que essa doença ela se debelasse naturalmente, apenas sem vacinação. Então, quer dizer, sem fazer isolamento, sem isolamento, sem distanciamento, todo mundo trabalhando normalmente, todas as pessoas agindo como se nada acontecesse, se abraçando, se beijando, como é o costume do brasileiro, e todas indo e voltando para os seus trabalhos, para suas escolas, para suas igrejas. Quando que essa imunidade de rebanho seria
atingido em qual grau? 70% aqui. Mas 70% de 210 milhões de habitantes são 147 milhões de infectados. Esses 147 milhões de infectados, que eu coloquei aqui, a taxa de letalidade, que quer dizer aqueles que contraem a doença e fatalmente vão morrer, é de 3%. Então quer dizer que 3% desses 147 milhões dá 4.410.000. Que isso se dê, digamos, em 2 anos, 4.410.000 dividido por 2 anos, dá 2.205 mortos a cada ano. E isso daí, imagine o caos, e depois muito pior do que está hoje, né? Então, 2.205.000, se eu dividir por 365 dias, vai dar 6.041 mortos por dia. Se nada for feito para atingir a imunidade de rebanho, como era a intenção e queria que fosse o nosso presidente da República. Ele queria que fosse assim, na cabeça dele. Mas como se tratava de um vírus novo, né? E se tomou os devidos cuidados, e a população percebeu isso, de fazer isolamento, de fazer higiene das mãos, de manter distanciamento social, das pessoas não se abraçarem, não se beijarem, que é o nosso costume, de tomarem sol, procurarem tomar sol, de fazerem alguma ginástica, enfim, determinados cuidados, e isso fez com que essa capacidade de transmissibilidade do vírus se diminuísse. Porque esse é o perigo dele. E por essa razão que muitas vezes se faz o lockdown, impedir que ele se transmita de uma pessoa para outra. O lockdown não elimina o vírus. O que elimina o vírus é a vacina. Isso é ponto pacífico na medicina. Não se discute mais. Porque o que realmente, para vírus, o ponto pacífico é a vacina. É ela que resolve. Porém, também tem as suas dúvidas, porque esse vírus, o Covid-19, não é um vírus modificado, ele é um vírus novo, que já existia na natureza, estava nos animais, em os animais que eram hospedeiros, e passou para outros animais, e desses outros animais o homem pegou, e passou. E essa com a humanidade, mas não é mesmo. Nem vai ser a última. Então, o que eu quero também salientar é que, vejam, que esse vírus novo inspira cuidado. Porque todo o conhecimento que se tem dos vírus é dos vírus antigos. E não se sabe exatamente qual é o comportamento dele. Porque é um vírus novo, realmente. Ele pode também ter as peculiaridades dele. E uma delas já se sabe. Que quanto mais ele permanece, quanto mais ele permanece, né, vão surgindo essas variantes. E já tem 2 variantes perigosas. Tem a variante brasileira, tem a variante indiana, tem uma variante inglesa, uma variante da África do Sul. Essas variantes principais. Essas principais. Então, por isso que é preciso ter um cuidado, porque o alastramento dele vai paralisar. Acaba paralisando a economia, acaba paralisando as fábricas. As empresas, as escolas não podem funcionar, igrejas, como é que vai reunir as pessoas para os seus cultos, para as suas missas, em condições assim. Tá? Então, meus caros, e também eu quero notar para vocês, vejam que eu sublinhei algumas lições que a gente vai tirar para a economia, são as seguintes. Esses 3% aqui, ó, que eu coloquei em amarelinho, não sei se dá para ver esse amarelinho na filmagem, é a taxa de letalidade no Brasil.
E por que essa taxa de natalidade nesses 3%? Enquanto que nos Estados Unidos, eu consultei em sites especializados, foi, né, de 5,2%. 5,2%. Por quê? Porque o Brasil tem uma coisa que os Estados Unidos não têm, que é o SUS. E foi esse SUS, que é um sistema público de saúde, que fez com que essa taxa de letalidade fosse menor. E nos Estados Unidos era de 5,2%, porque lá você paga tudo. Chega uma conta, por exemplo, de uma pessoa que recebeu um tratamento lá inicial para Covid e escapou, $3.000, $7.000, e daí para frente, né? E se for entubado, então esse é o grande problema mesmo que os Estados Unidos têm, de não ter um sistema único de saúde, um sistema público. E nós temos, e isso é do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, algo que precisa ser incorporado e defendido pelos trabalhadores, pela população trabalhadora brasileira, porque é a maneira de nós nos defendermos. Porque quem tem dinheiro, quem é pequena burguesia ou burguesia, tem dinheiro, ele pode ir para uma saúde privada e nada o impede, né? Ele pode ir, que bem, faça bom uso, né? Mas o povo tem que ter o seu sistema de saúde e lutar para ele, por esse sistema, porque ele é imprescindível para nós. Se nós não tivéssemos esse SUS, nossa taxa de letalidade ia para quanto? Para 5? Igual aos americanos? Ou até mais? Olha, então, aqui a gente vê, né, nesses números aqui. Agora, por exemplo, no momento que estou fazendo essa minha apresentação, né, para vocês, nós já estamos vivendo uma terceira onda. E ontem a média de morte, o número de mortes foi de 1.764 no país todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, que já começou a vacinação em massa, porque eles compraram 1 bilhão de vacinas, de unidades. Olha só o número que eles compraram. 1 bilhão. Não vacilaram. Compraram para sobrar mesmo, para sobrar. Eles já caiu em 90% a taxa de letalidade. Quer dizer, 90% quer dizer digamos, caiu, digamos que se tinha 100 mortos, vamos supor, por dia, né? Caiu para 10 a taxa de número de mortos daí nos Estados Unidos, né? Então, porque eles chegaram a ter um número muito grande, que passou de 1.000, não sei se chegou a 4.000, a uns quase 4.000 mortos por 1.000 mortos, e agora, eu vi ontem, está em 550, mais ou menos os números que eu pude consultar nos sites, nos sítios, né, mais localizados. Então, ora, meus caros, então, umas coisas que tem que ficar claríssimo é a necessidade da vacinação em massa. Isso, claro, já deveria ter sido feito já, porque se brincou profundamente com uma coisa que é seríssima, se fez muito pouco caso, se desprezou essa situação e fizeram-se medidas, às vezes, por exemplo, que resultaram em pouco efeito, que foi o lockdown, porque a função do lockdown é segurar a transmissão, evitar o número de contágios para aliviar os hospitais. Porém, como a curva mal terminava de baixar, voltavam novamente a reabrir a economia. Mas às vezes tinha que fazer isso, porque a população mal teve um auxílio emergencial. Quem fez passar o auxílio emergencial foi o Congresso Nacional. Foi lá o Congresso que fez com que isso passasse, e daí o Executivo teve que aceitar.
o auxílio emergencial de R$ 600. E é esse auxílio emergencial que deve continuar para a população, para ela não morrer de fome, para ela não passar necessidade, e o apoio às pequenas empresas. Porque o Banco Central, por exemplo, liberou o compulsório para os bancos de 1 trilhão e pouco. Mas não teve um programa ainda maciço, nem que fosse necessário, fosse feito a fundo perdido para as microempresas para tentar acudi-lo. Então, daí sim, nós teríamos que fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que é a vacinação, junto com o lockdown de 1 mês, junto com o isolamento, junto com auxílio emergencial e auxílio às pequenas empresas. 4 coisas ao mesmo tempo e feito com inteligência. E muito bem controlado, muito bem feito, para a população não ficar em desespero, porque o povo precisa ir trabalhar. Ele precisa. Então até eu entendo muitas vezes o desespero das pessoas e também dos microempresários, que eles precisam estar as suas portas abertas. Eles dependem daquilo para viver. Mas é nessa hora que a gente vê a importância do Estado, de atender a sua população, de atender aos seus trabalhadores, de atender aos pequenos empresários, pequenos, os micros, para que essa situação fique sob controle e a economia possa voltar ao normal por causa da vacina. Porque outras possibilidades, como por exemplo se falou da ivermectina, da hidroxicloroquina, né, são medicamentos que podem ainda estar em estudos, mas não é conclusivo ainda. Enquanto a ciência não conclui com todo o rigor, usa-se aquilo que é ponto pacífico. E o que é ponto pacífico? Vacina. É isso aí. Enquanto não se tem certeza absoluta de outros medicamentos, você usa a vacina e aqueles medicamentos aprovados, né? Um deles, dos aprovados, é o que se chama Remdesivir. Esse Remdesivir tem efeito muito bom como medicamento para o Covid-19. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, eu já me delonguei bastante, já foram uma meia hora. Agradeço demais a atenção de vocês. Aqueles que gostaram, que consideraram importante esse conteúdo, deem o seu gostei, né? E que nós vamos continuar, porque a nossa caminhada é muito longa e eu agradeço muito a vocês a paciência que vocês tiveram e até o nosso próximo trabalho. Até lá!